Oi, bom dia. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre a instituição escolar. Então, vejam, assim como os outros vídeos, esses vídeos eles são bem curtos, né? Perto, assim, do que seria em sala de aula, com o debate, com a interação com os alunos, tá? Então, pensem nisso apenas como, assim, uma sombra de uma revisão, tá bom? Então, instituição escolar. Então, vamos pensar a escola. Quando a gente pensa em escola, a gente tem uma noção de que a escola sempre existiu, que ela sempre foi assim como ela é hoje. Talvez com móveis mais pesados e tal, mas basicamente do mesmo jeito. Bem, então a escola, como a gente conhece hoje, ela surgiu na idade contemporânea, moderna, com a industrialização. Então, pense no seguinte: com a Revolução Industrial, quem foi trabalhar na indústria assim que ela nasceu eram os antigos agricultores, que não tinham nenhuma disciplina fabril, né? Não sabiam se comportar dentro da fábrica, não sabiam ter que ficar parado para fazer as atividades, não poder conversar e tal. Então, pensando nisso, os burgueses pensaram em criar uma escola que formasse os filhos dos trabalhadores para se tornar operários mais disciplinados, mais produtivos. Tá? Então, a origem da escola é essa. Bem, e a gente tem aí alguns autores que pensam a escola. Então, vamos começar pelo Foucault. O Michel Foucault, um autor francês, ele estudou o que ele chamou de instituições totais, que são aquelas instituições, aqueles lugares, né, que socializam ou que ressocializam o indivíduo e que controlam o indivíduo de maneira total. Então, ele estudou, por exemplo, os presídios, os manicômios, que mais? Lugares assim, os hospitais, né? Então, ele estudou esse tipo de instituição que controla totalmente o indivíduo e ele, em certo momento da sua obra, chegou a comparar as escolas, né? E a gente tem que pensar que ele é francês, ele está comparando a cadeia francesa com a escola francesa, mas a gente pode dar uma pensada a respeito da nossa realidade também. Então, ele comparou, por exemplo, a arquitetura. Em muitas escolas brasileiras, se vocês repararem, provavelmente não são todas, né? Mas muitas escolas brasileiras, se vocês repararem, a janela, ela fica na altura, assim, do aluno, né? da cabeça do aluno, enquanto ele está sentado, né? E ainda por cima, o primeiro vidrinho aqui é fosco, né? É assim, martelado para que o aluno não consiga realmente olhar lá para fora. Qual é a intenção? A intenção é manter o controle do aluno na aula, né? Então, a ideia do controle, né? De controlar o comportamento do indivíduo. Se fosse um janelão assim, né? Se fosse de alto a baixo janela, o aluno iria ficar ali olhando lá para fora e tal, que seria muito mais interessante, né? Do que ficar assistindo muitas das aulas que se tem para assistir. Então, controle já na arquitetura. Então, ele vai comparando a cadeia com a escola. Na cadeia também, né, as janelas são lá no alto. Nas cadeias, há um momento em que os prisioneiros, eles vão tomar banho de sol. Então, toca um sinal e os prisioneiros vão enfileirados
para um pátio para tomar banho de sol. E depois de um certo tempo, eles enfileirados voltam para suas celas. Isso lembra alguma coisa para vocês? Pois é. Outra coisa é que nas cadeias existem assim, então, grandes corredores, né, as celas, e lá no começo do corredor da cadeia tem o guarda, né, o guarda que toma conta daquele corredor. Lembra também de alguma coisa? Então, essas comparações fazem com que o Foucault tenha questionado muito a ideia de que a escola ela também controla os indivíduos, né? Então, se a gente vê as carteiras, né? As carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, você não pode conversar, né? A princípio, né, gente? A princípio, você não pode conversar com o colega do lado. Então, toda essa ideia se parece muito com a ideia lá da origem da escola, né? Bem, então esse é o Foucault, bem simplificado. Agora a gente vai falar um pouco do Bourdieu. O Bourdieu ele é autor de uma teoria chamada teoria reprodutivista, em que ele diz o seguinte, que a escola, ela reproduz as desigualdades sociais que acontecem fora da escola. Então, porque a gente tem assim uma imaginação de que a escola é uma bolha, né? Lá dentro nada acontece. Então aparece no jornal lá, muita violência na escola e tal. Mas se você for ver fora da escola também tem violência, né? Então a escola só reproduz o que tem fora da escola. Então, além disso, ele diz o seguinte, que as pessoas, elas têm uma coisa chamada capital social ou capital cultural, tá? O que seria isso? Capital cultural é um tipo de gosto, um tipo de aspectos da cultura que estão agregados a certo tipo de pessoas. Então, os burgueses, por exemplo, eles têm um certo tipo de capital cultural. Então, a gente pode pensar um certo tipo de música, um certo tipo de literatura, um certo tipo de filme, um certo tipo de vocabulário, um certo tipo de gosto por esportes, um certo tipo até de como se movimentar, de rir, de andar. Tudo isso faz parte do capital cultural do burguês. Acontece que esse capital cultural do burguês, ele é considerado o capital legítimo, aquele que é o certo, tá? Então, para o Bourdieu, a escola, ela espera que os alunos, todos eles, tenham esse capital cultural. Ou mais. Essa escola, todas as escolas, elas não só esperam que os alunos tragam de casa esse capital cultural, como também continuam ensinando a partir desse capital cultural. Então, se dá preferência pela literatura que é considerada legítima pela burguesia, é dado preferência à música que é considerada legítima pela burguesia, o vocabulário,
o comportamento e tudo isso. Aí, o Bourdieu, ele vai perceber o seguinte: aqueles alunos que realmente já trazem de casa esse tipo de capital cultural, que, por exemplo, que tem livros em casa, que leem, que escutam um certo tipo de música, que tem um certo tipo de vocabulário, eles, quando vão ouvir o professor falar, eles vão entender, decodificar com muito mais facilidade aquele conteúdo que o professor está dando do que aquele aluno que não tem nenhum daqueles pré-requisitos desse capital cultural que é considerado legítimo. Então, o filho do trabalhador, em sua maior parte, segundo Bourdieu, ele tem outro tipo de capital cultural. Então, ele tem outro tipo de vocabulário, ele pode ler outro tipo de literatura, ele pode escutar outro tipo de música, outro tipo de filme, outra maneira de expressão corporal, tom de voz, tudo isso. Então, só que quando ele chega na escola com todo esse capital cultural, ele encontra o capital cultural que ele não conhece. Então, o professor, por mais que se esforce lá, falando de uma forma diferenciada e tal, ele parece que está falando grego, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é assim: quando eu era criança e assistia a aula de história, né? Chegava naquela parte do Renascimento, aí os professores de história mostravam aquelas figuras nos livros de história, assim, né? Daqueles quadros, né? Michelangelo, Mona Lisa, né? Aqueles quadros todos. Eu ficava assim, né? Tipo, o que me interessa, né? Que sentido faz isso de eu ver? Quem que perguntou o quê, né? Não tinha sentido aqui, né? Por que não tinha sentido? Porque eu não trazia comigo o capital cultural do burguês, que acredita que aquelas pinturas fazem parte da história da arte, né? Da civilização mundial. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Então, é muito diferente quando o professor de história está falando isso, está falando, né, sobre essas pinturas, e os alunos já foram até o museu lá em Paris e já viram o quadro. Ah, sim, lá no Louvre, né, no museu tal, eu vi esse quadro de perto, realmente é bonito, é muito grande, é muito pequeno. Não, porque... Então, aquilo tudo faz sentido para esse aluno. Tudo isso o Bourdieu está falando como crítica, tá? Então, ele é um crítico da escola. Ele está dizendo que a escola não deveria reproduzir o capital cultural do burguês. Essa escola deveria buscar os referenciais do capital cultural do filho do trabalhador. Não é que a escola faça isso por maldade, entende? Ela faz isso com um ciclo vicioso, né? Então, os professores acabam sendo formados daquele jeito, né? Passam para uma escola que tem aquele capital cultural, vão para a universidade e reforça aquele capital cultural. Quando ele volta para a escola para dar aula, ele fala das mesmas coisas. Então, a escola acaba fazendo a mesma coisa, reproduzindo aquelas ideias como as ideias mais importantes, as mais legítimas. Bem, qual seria a única maneira de quebrar isso? A única maneira de quebrar isso seria a própria escola, dentro dela mesma, se ela percebesse que ela faz isso e rompesse com isso, né? Ela mesma acolhesse esse filho de trabalhador com o seu capital cultural e fosse capaz de trabalhar as duas coisas, né? O capital cultural do aluno e o capital cultural do burguês, porque
se a gente for pensar, né, esse capital cultural que vai ser exigido desse aluno lá fora, né? Mas se a escola fosse capaz de perceber o que faz sentido para, culturalmente, né, para esse aluno que é filho de trabalhador, a escola conseguiria romper com a reprodução social. É uma coisa difícil de se fazer, mas é o que o Bourdieu está dizendo. Pensando nessa ideia do capital cultural, a gente pode falar um pouco sobre um outro assunto que tem a ver com isso, que é a ideia das cotas nas universidades e tal. Por quê? O que isso tem a ver, né, uma coisa com a outra? Então a ideia é assim: estatisticamente, os filhos dos pais que têm ensino superior, estatisticamente, o número desses filhos que vão também ter curso superior é muito alto, enquanto que os filhos dos pais que não têm curso superior, a estatística desses filhos que não terão também curso superior também é muito alto. Então é um ciclo vicioso. Você nasceu trabalhador, seu filho vai ser trabalhador, você não conseguiu chegar na universidade, seu filho também não, e assim por diante. Isso é um ciclo, né? E é o ciclo do capital cultural, né? Então, as cotas, e o Bourdieu não está falando de cotas, mas a gente pode usar a teoria do Bourdieu para falar disso, as cotas rompem com esse ciclo, porque fazem com que 1, 2, 4 gerações de filhos de trabalhadores consigam chegar à universidade, e aí, chegando na universidade, as outras gerações também vão conseguindo chegar através desse mesmo ciclo. Então a gente pode usar a teoria do Bourdieu para defender sempre as cotas sociais e as cotas raciais também. Como já tá um vídeo bem longo, eu acho que eu vou fazer 2 vídeos sobre instituição escolar, tá bom? Então na próxima eu vou falar do Paulo Freire, do Durkheim e de umas outras coisinhas, tá bom? Gostou?